E aí, pessoal, beleza? A nossa videoaula de hoje vai ser uma moleza. Vai ser sobre mol. Tirando o trocadilho, né? O mol é muito sério, porque o mol é a unidade do Sistema Internacional dos Químicos. Nós utilizamos muito o mol, tá? O mol aí, nós estamos falando da grandeza química, quantidade de substância, tá? Nós utilizamos para várias aplicações na química. Então, essa unidade aí vai aparecer muito e vai acompanhar os trabalhos de vocês aí para frente, ok? Nas últimas aulas a gente falava sobre massa atômica e massa molecular. A gente viu lá que a gente calcula as mesmas para um átomo ou para uma molécula e elas têm uma referência que é o carbono 12, ok? Então até lá a gente não podia falar sobre a quantidade em gramas, e sim unidade de massa atômica. Mas como que eu posso mensurar isso de forma macroscópica, ou seja, chegar numa quantidade mensurável em uma balança, que eu possa pesar uma quantidade de uma substância em uma balança e poder transformar para uma grandeza? Nós temos que ter uma relação entre gramas, então, e essa unidade de massa atômica. E essa relação ela surgiu aí a partir de experimentos, como experimentos com cristais, com gases, processos de galvanoplastia. Surgiu um fator de correção que diz que 1 grama é igual a 6 vezes 10 a 23 U. Esse 6 vezes 10 a 23 ele é conhecido como constante de Avogadro, tá? Porque é uma homenagem aí ao Amedeo Avogadro, que ele intuiu esse valor, que esse valor seria uma constante, mas ele não chegou nesse valor, porque ele foi determinado depois com técnicas mais modernas. Okay? Então, nós já temos uma relação aqui entre gramas e a unidade de massa atômica. Então, veja, nós não vamos ter que ficar fazendo cálculos por enquanto a mais. Nós vamos usar as mesmas quantidades que nós já calculamos nas últimas aulas, mas nós vamos chamar elas de gramas agora. Tá? Então, olha, um átomo de ferro, a gente falava antes que pesava 56 U. Quando eu tenho N átomos de ferro, ou seja, uma quantidade muito maior, não vou falar aí da quantidade de um átomo apenas, porque não seria mensurável numa balança a sua massa, já que seria 0,000 e lá vai zeros. Ok? Então, N átomos de ferro, eles pesam 56 gramas. E esse N é a quantidade de átomos que corresponde a exatamente a número de Avogadro, ok? Mas para mim não ficar tendo que mensurar esse n igual a esse número muito grande, os cientistas eles utilizaram aí uma outra definição, que eles chamaram aí de mol. Então essas n partículas foi dado ao nome delas de mol, tá? E a definição oficial de mol no sistema internacional é que é a quantidade de matéria de uma substância, de um sistema, aliás, que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 12, ou seja, a mesma referência do carbono 12 que a gente já tinha lá quando a gente falava de unidades de massa atômica, beleza? Como a gente viu lá, a gente tem sempre uma referência para falar das quantidades, certo? Então, o mol, essa palavra, ela vem do latim aí, né, mole, que significa monte, como a gente viu lá, monte de átomos para a gente ter a quantidade mensurada em gramas, ok? A palavra mole também originou a palavra molécula, que significa aí uma pequena quantidade. Molécula é sempre a menor unidade que representa a substância, tá? Veja que interessante, como a constante de Avogadro aí, ela é extremamente grande, para você contar aí o número de moléculas existente em 1 mol de sacarose, que corresponde a 342 gramas, contando aí uma molécula por segundo, você ia demorar todo esse tempo aqui em séculos para contar, ou seja, impossível, né? Então, nós chamamos de mol, entendemos o mol como uma quantidade de substância, certo? Quantidade de substância é uma atualização do que se usava até há pouco tempo, que eu até falei no slide anterior, e vocês vão encontrar em livros, por isso que eu deixei o termo aí, que é quantidade de matéria, tá? Então, mol
A grandeza que nós estamos falando é a quantidade de matéria e a unidade para a quantidade de matéria, que hoje se chama quantidade de substância, é mol, certo? Um mol de moléculas, ele contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É a quantidade de moléculas que eu tenho em um mol. Um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E assim, mesma coisa para outros tipos de espécies químicas. Íons, elétrons é a mesma coisa, certo? Então, quando eu me refiro a uma quantidade de mols, eu me refiro a essa quantidade de moléculas. Mas, obviamente, que nós vamos sempre chamar atenção para a quantidade de mols. Não vamos ficar aí precisando entrar na quantidade de mols e moléculas, porque para as aplicações de um técnico mais macroscópicas, eu não tenho essa necessidade. Ok? Então, olha, um átomo de oxigênio ele tem massa atômica igual a 16U, como a gente viu nas últimas aulas. A massa agora de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio é igual a 16 gramas. Porém, em vez de eu ficar falando essa quantidade toda, simplesmente eu falo o seguinte: um mol de oxigênio tem massa de 16 gramas. Ok? Mesma coisa, eu estou falando aqui para um átomo sozinho, sem formar uma substância, mesma coisa nas moléculas. Então, olha, uma molécula de água tem uma massa de 18U, ok? Se eu tiver aqui agora um mol de moléculas de água, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho aí uma massa em gramas de 18. Ok? Então, agora eu posso mensurar essa quantidade em uma balança. Claro, não existe uma balança de mols, existe uma balança de gramas, mas na química, e nós vamos ver isso nas próximas aulas, a gente faz conversões muitas vezes, a gente converte aí as quantidades em gramas para as quantidades em mols, para que a gente possa trabalhar com essas quantidades. É o que nós vamos ver nas próximas aulas, inclusive. Bom, antes de eu falar desse slide aqui, para vocês validarem a presença nessa aula, vocês vão ter que apresentar para mim lá duas palavras-chave. Nesse slide aqui, eu já vou falar para vocês a primeira palavra-chave para vocês anotarem e me enviar. A palavra-chave número 1 é Avogadro, ok? Então, olha só, aqui nós estamos vendo um mol de diferentes espécies. Aqui eu tenho um mol de alumínio, que então são 27 gramas. Se você olhar lá o alumínio, o papel alumínio é só composto de alumínio. E os metais eu sempre represento ele como uma substância simples pela massa do elemento mesmo. Então, o mol de alumínio são 27 gramas. Aqui nós temos na proveta um mol de água, que são então 18 gramas. Nesse primeiro becker, um mol de cobre, que são 63,5 gramas. Aqui, um mol de cloreto de sódio, que é o sal de cozinho, então corresponde a 58,5 gramas. E aqui eu tenho um mol de sacarose, açúcar, são cubos de açúcar, que corresponde a 342 gramas. Ok? A mesma história que a gente falou anteriormente. Pode acontecer algumas vezes de um mol de espécies diferentes corresponderem à mesma quantidade em gramas? Pode acontecer, mas não é tão comum. Como, por exemplo, pode acontecer aqui, que a gente já citou anteriormente, o H3PO4, um mol dele é 98 gramas. E o H2SO4, o mol dele também é 98 gramas. Ok? O que é importante quando a gente fala em mol, sempre ter a cabeça, é o seguinte, que eu não posso somar quantidades de mols de espécies diferentes. Veja, mol é a quantidade de substância, é daquela substância. Uma quantidade de substância referente àquela. Se for outra substância, eu já não posso somar. É a mesma coisa de dúzias, né? Por exemplo, uma dúzia de ovos. Se eu tenho 12 ovos e tenho lá mais 12 maçãs. Eu não vou somar e vou dizer, olha, eu tenho 24. Não, eu tenho 12 maçãs, uma dúzia de maçãs e uma dúzia de ovos. Assim como eu digo que eu tenho 12 maçãs e 12 ovos. Eu não posso somar, por quê? São coisas diferentes. Eu não posso dizer também que eu tenho
1 mol dessa espécie e somar com 1 mol dessa e dizer que eu tenho 2 mols no total. Não, eu tenho 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol de ácido sulfúrico, separados, ok? Eu não somo aí quantidades de mol de espécies diferentes, beleza? Olha, nessa imagem nós temos também um mol de substâncias, no caso aqui todas substâncias simples. O magnésio, o cobre, o ferro, são todos metálicos. Os metais, uma quantidade de mol é igual à massa do elemento, tá? Então a massa do elemento magnésio é 24,305. Então, 1 mol de magnésio, 1 mol da substância magnésio, tem uma massa de 24,305 gramas. Ok? Nesta outra imagem, nós vemos agora 1 mol de substâncias compostas. 1 mol de substâncias compostas em gramas é igual à massa molecular dela ou igual à massa fórmula, que nós aprendemos a calcular. Então, aqui a gente não precisa fazer nenhum cálculo novo por enquanto, ok? Bom, aqui aparece as unidades CI. Nós estamos falando da grandeza, quantidade de matéria, que agora, na verdade, nós não utilizamos mais quantidade de matéria, e sim de substância, ok? Substância, estou escrevendo aqui bem bonito. E a unidade CI dela é mol, e o seu símbolo também é mol. Então, a grandeza que nós estamos falando, a grandeza química, que é a grandeza dos químicos, é a quantidade de substância, cuja unidade é mol, e nós trabalhamos com mol. Beleza? Muitas vezes a gente só refere-se a mol e pronto, acabou. Mas pode aparecer quantidade de substância. Lembrando que quantidade de matéria ainda é muito comum aparecer. Se vocês pesquisarem sobre, vocês vão encontrar a quantidade de matéria, porque foi atualizado há pouco tempo pela IUPAC para a quantidade de substância. Importante frisar isso de novo, eu falei há pouco, mas é o seguinte, ó, coloquei alguns exemplos. Olha, eu posso juntar 2 gramas, é uma quantidade de massa, né? Grandeza massa. Eu posso juntar 2 gramas de sal de cozinha e 2 gramas de bicarbonato. A massa total vai ser 4 gramas. Então, é uma grandeza que eu posso somar. Eu tenho 4 gramas no total. Eu posso juntar 1 mol de cloreto de sódio com 1 mol de cloreto de sódio, porque é a mesma espécie química, a mesma substância. Eu vejo pela fórmula. E eu terei 2 mol de cloreto de sódio. Agora, se eu juntar 1 mol de cloreto de sódio com 1 mol de hidróxido de sódio, são substâncias químicas diferentes. Olha as fórmulas diferentes. Então, eu continuo tendo 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de hidróxido de sódio. Então, é importante ter isso aqui à mente. Ó. Quantidades em mol de espécies diferentes não se somam. Importantíssimo isso. E agora nós temos a massa molar, que eu vou falar um pouco mais, inclusive, nas próximas aulas. A massa molar é simplesmente a mesma massa fórmula ou massa molecular, mas eu mudo a unidade agora para gramas por mol. Então, é uma relação da quantidade que eu tenho em gramas em relação ao mol, que é, na verdade, a mesma coisa da unidade o antes, agora a gente vai chamar simplesmente de grama por mol. Essa é a massa molar. Por exemplo, olha, a massa molar do carbono, aliás, do cálcio, é 40 U. Então, o cálcio tem uma massa atômica de 40 U, mas agora nós vamos chamar agora de massa molar, não mais de massa atômica, que é a massa para cada 1 mol. Então, a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Ok? A massa molar do CO2, já que a massa molecular dele era 44U, vai ser 44 gramas por mol. E a massa molar do sódio+, que é um íon aí, um cátion, é 23 gramas por mol. Ok? Então, nós vamos falar bastante disso aqui na próxima aula, porque nós vamos precisar utilizar essa massa molar para chegar nas quantidades de mols. Já que não tem uma balança de mols, nós temos que converter gramas para mol, utilizando sempre a massa molar, que já é uma relação de quantas gramas eu tenho para cada 1 mol. Ok? Um exercício aqui, a gente não vai ficar trabalhando com quantidade de átomos, de moléculas, mas eu coloquei só um exercício para vocês terem uma ideia de como ficaria. Que quer saber aí quantas moléculas eu tenho em 88 gramas de dióxido de carbono. Então, eu terei que calcular a massa
molar dele, que seria quantas gramas eu tenho em 1 mol, que corresponde aí a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dele. É só somar as massas dos elementos, que vai dar 44 gramas. 1 carbono, 2 oxigênios, ok? Mesma coisa que nós fazíamos antes na massa molecular. Corresponde aí a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Como eu tenho 88 gramas, eu posso fazer isso por regra de 3. Regra de 3 vai aparecer bastante nas próximas aulas. Ou simplesmente eu vejo aqui de olho já que 44 gramas e eu quero saber em 88, que é o dobro de 44, seria só multiplicar os 6,02 vezes 10 a 23 por 2. Eu tenho, então, uma quantidade igual a 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Ok? Segunda palavra-chave, para vocês me informar, é quantidade de substância. Segunda palavra-chave, quantidade de substância. Mais um exercício. Em cada 18 gramas de água, existe 1 mol de moléculas de água, que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Quantas moléculas de água são? É só a gente ver lá o número de Avogadro, né? 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Toda vez que eu estou falando a quantidade de mols, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas, seja qualquer partícula que eu estou falando. Ok? Então, por hoje é só. Essa é a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida me mandem e na próxima aula a gente tem uma aula ao vivo e nós vamos falar mais aí sobre as quantidades em mol. Até mais!